Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai dar início agora a mais uma aula online do Instituto da Construção. Lembrando a todos que essa aula é um conteúdo extra que a gente está oferecendo nesse período de quarentena, que ela não substitui as aulas práticas da gente. Então, é um material que a gente está oferecendo para que vocês continuem tendo aprendizado, para que vocês, inclusive, conheçam outros cursos, conheçam outras oportunidades, já que as aulas não são limitadas apenas ao curso que vocês escolheram. Quem vai dar essa aula de hoje é o professor Davidson, que é o nosso instrutor da área de câmeras, cercas, alarmes e alarmes. E hoje o tema da aula vai ser CFTV. Professor, eu vou liberar o seu microfone aqui e você pode ficar à vontade para começar, tá bom? Só um instante. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é Davidson, como o Ivo falou. Sou o Davidson Caixa, sou instrutor aí do curso de cercas, alarmes, CFTV. E hoje aqui nós temos essa oportunidade aqui, né, de estarmos compartilhando esse conhecimento, compartilhando essas informações que nós temos. Temos aqui alunos que já me conhecem, já formou turma comigo, e temos alunos também que ainda vão iniciar, e temos alunos também que já iniciou e foi interrompido por conta do problema que estamos enfrentando em nosso país e no mundo. Mas hoje o motivo dessa aula aqui é para nós tratarmos um assunto bem comum do nosso curso, da nossa guia, que é a manutenção em CFTV. A manutenção em CFTV, Ivo, posso compartilhar já aqui o slide? Pode sim, Davidson, fica à vontade. Ok. Então, hoje, como temos esse tema aqui de manutenção em CFTV, vou tratar aqui com vocês assuntos importantes para executarmos a manutenção em sistema de CFTV, tá? Queria agradecer aí a todos que estão presentes aí, estão dando essa oportunidade para a gente estar aqui junto, compartilhando esse assunto. Agradeço a cada um de vocês aí que puderam estar e outros que não estão podendo presente por estar em trabalho, mas vale a contribuição de todos aí, tá? Vamos iniciar aqui. Hoje nós temos aqui para tratar a parte de manutenção preventiva e a corretiva dos equipamentos, tá? Primeiramente, o conceito de manutenção. Qual o objetivo da manutenção, tá? Então, o conceito de manutenção e o objetivo dela, na verdade, é a ação de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa ou algo. Por exemplo, no nosso circuito de televisão, no caso o CFTV, o circuito fechado ou circuito interno de televisão, também é conhecido pela sigla CFTV, do inglês Closed Circuit de Television, CCTV, é um sistema de televisão que distribui sinais provenientes de câmeras localizadas em específicos ou locais específicos para um ou mais pontos de visualização. Qual a finalidade do CFTV? Na verdade, o circuito fechado ou circuito interno de televisão é um sistema de televisão que distribui sinais provindos de câmeras localizadas estrategicamente em pontos onde é possível uma ou mais visualizações. A principal razão do uso de CFTV é para a segurança e monitoramento interno de residências, indústrias, comércios, bancos, entre outros, tá? E nós temos os tipos de quais nós podemos desenvolver, tá? Os tipos de manutenções que temos, por exemplo, deixa eu só minimizar aqui. Corretiva. É uma atividade de manutenção realizada para superar as falhas ou danos encontrados durante o período de manutenção preventiva. Ou seja, a manutenção corretiva, ela tem por finalidade de nós tratarmos, algo corretivo, tá? Para superar as falhas ou danos encontrados durante a manutenção preventiva. Já a manutenção preventiva é toda a ação sistemática de controle e monitoramento com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos.
A manutenção aumenta a confiabilidade e leva o equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu de fábrica, tá? Dúvidas até o momento aí? Alguém quer explanar algo, tirar alguma dúvida, perguntar algo? Professor, é melhor seguir e a gente pausa Tá. no final para tirar todas as dúvidas. Beleza, então, fechou. Então, nós temos aqui este outro slide aqui. Como identificar o problema em câmeras sem exibir imagem, ou seja, o vídeo? Primeiro passo. Primeiro passo, nós teremos que verificar a alimentação. O segundo, verificar as conexões. Terceiro, testar a continuidade do cabo. Quarto, testar a câmera com o uso do testador de vídeo. Logo no próximo slide, vamos ter fotos, tá? Para mostrar o que eu estou falando aqui. Temos aqui, por exemplo, a primeira figura aí do seu lado esquerdo, e tem aqui o conector P4, o Borne P4. Ou seja, esse é o conector que adapta a alimentação à chegada dos 12 volts na câmera, tá? Logo ao meio, nós temos a conexão do Video Balloon, conhecido como balão passivo. Esse conector aí é utilizado para a parte de conexão via cabo UTP, para a conexão coaxial, que é para conectar a câmera para obter o vídeo saindo da câmera, ok? E temos também aqui o conector coaxial com mola, ou seja, esse conector aí também é para cabo utilizado. Nós utilizamos o cabo coaxial, certo? Aquele que tem alimentação junto com a parte de vídeo, certo? Vou pular aqui. E aí nós temos exemplos do que foram tratados no slide anterior. Nós temos aqui logo na primeira foto, na primeira imagem, ao lado aqui temos uma câmera de um modelo Intelbras, uma câmera Bullet, tá? Porque é essa câmera de modelo para a área externa. E temos aqui um multímetro como ilustração, para mostrarmos como medirmos a tensão, se tem tensão na câmera ou não, certo? E temos ao lado uma imagem de um testador de vídeo, um CCTV, conhecido como monitor de pulso, tá? Aqui à frente dele, ou seja, esse monitor aí, ele tem a função simplesmente de nós colocarmos ele em nosso braço, conectarmos ele na câmera e para obtermos a imagem sem precisar de ir ao monitor que chega ao CFTV, que chega a todas as imagens. Esse monitor é utilizado em campo, tá? Para podermos facilitar a manutenção. Ou seja, esse monitor serve tanto para nós podermos ajustar a imagem, o posicionamento, que vemos a imagem em tempo real, e também serve também para podermos identificarmos o problema. Ou seja, eu falei para vocês aqui no slide anterior, vou voltar aqui, que o primeiro passo era verificar a alimentação. Nós vamos aqui e medimos a alimentação. Opa, tem alimentação, tem 12 volts. Então, o problema não é alimentação. Ah, mas pode ser alimentação? Pode. Ou seja, o equipamento alimentado com a carga, a fonte não suporta a carga fornecida pela câmera. Então se nós temos a alimentação 12 volts, é um sinal de que o problema não é a alimentação. Pode ser na conexão coaxial, essas conexões aí no vídeo balloon, tá? Que seja o motivo da imagem não estar sendo reproduzida. E temos aqui também o testador, qual nesse testador de vídeo, monitor de pulso, ele também serve para, se não tivermos alimentação no local, ele serve também para alimentarmos, tem saída 12 volts do próprio testador para alimentar a câmera e fazermos o teste e saber se a câmera está realmente precisando de alimentação ou não. Ou se a câmera também não está exibindo vídeo por ter sido danificada. Então, para não ter um problema, para evitar de ter aquele trabalho de ir lá no local, a depender da distância, você com esse testador, você consegue suficientemente identificar todos os problemas. Ah, mas teve o problema no cabo, como o item 3, testar a continuidade do cabo. Ou seja, nós vamos testar a continuidade do cabo na escala do multímetro, escala de continuidade, aquela que tem um diodo com um sonoro, para podermos identificarmos se o cabo está íntegro ou não. Tá? Vou passar aqui. E temos aqui também um outro item importante que gera muita manutenção,
é o dimensionamento, dimensionando a fonte coletiva para as câmeras. Ou seja, o dimensionamento, a determinação de qual fonte nós iremos utilizar, é muito importante esse cálculo ser feito e saber entender o datasheet da câmera, ou seja, as informações técnicas que existem na câmera, o consumo, a potência, a tensão, a corrente, certo? Que determina tudo aquilo que nós vamos aplicar. Ou seja, isso que eu quero falar para vocês é que determina-se a fonte conforme a quantidade de câmeras a serem utilizadas e de acordo à especificação técnica de cada uma. Ou seja, pela corrente de consumo de cada câmera e sempre levando em consideração com elas com o uso do IR, o infravermelho. Corrente máxima de consumo de todas. Por exemplo, nós temos aqui fotos ilustrativas, né, de 3 fontes, que 2 são do mesmo modelo e uma é do modelo fonte individual. Ou seja, essas 2 primeiras fontes, da esquerda para a direita, são fontes coletivas, ou seja, conhecida como fonte gradeada ou fonte colmeia. Essa fonte aqui, ela tem nos modelos de 5 amperes, aqui do lado esquerdo você pode olhar aqui, tá? Temos aqui 5 amperes, 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes e 29 amperes, aproximado a 30 amperes. Davidson, o que significa isso? Esse aqui é a autonomia máxima, tá? Que essa fonte ela suporta, ou seja, ela tem aqui a entrada LN, que é a fase e o neutro, ou fase-fase. Temos aqui a entrada do terra. Temos aqui o comum, que é o negativo, que é o menos. Temos aqui o V+, e o V+, que é o positivo. Esses 2 aqui têm a mesma saída de tensão. E esses 2 aqui também são os 2 negativos. Mas por que tem 2 bornes? Ou seja, aqui é apenas para poder desmembrar. Ou seja, para você não colocar uma quantidade de cabo somente em um borne, tá? Isso aqui é conhecido como borneira, borne, tá? Para quem não conhece ainda, isso aqui é o borne. E temos aqui um varistor. Isso aqui é um ajustezinho de tensão, ou seja, você usa essa fonte para locais que você precisa mandar uma tensão para alimentar várias câmeras. Ela aqui tem uma variação, isso aqui você gira no sentido horário, ele varia a tensão mínima da fonte para a tensão máxima, ou seja, ela tem uma tensão mínima de 11 volts contínuo, tá? DC, e pode chegar até 12,8, 12,9 de tensão contínua, porém, uma tensão para o que pode ser lançada para uma maior distância, certo? E temos aqui ao lado a fonte individual, ou seja, uma fonte conhecida como fonte P4. Essa fonte ela é sempre utilizada de que maneira? Essa fonte ela somente é utilizada em locais que você disponibiliza de pontos individuais, ponto elétrico, mas não é utilizada para pequenos projetos. Vou passar aqui o slide e vocês vão ver, tá? Aqui, importante. As câmeras podem ser alimentadas de 2 maneiras. Primeiro, fonte coletiva, a fonte colmeia, como eu mostrei para vocês anteriormente, utilizada para a alimentação de todas as câmeras, saindo 12 volts contínuo de uma única fonte, certo? E temos aqui a fonte individual, muito utilizada para locais que possuem muitas câmeras espalhadas e com cabeamento muito longo. Observação, maneira mais segura e correta de alimentar as câmeras. Em projetos que possuem muitas câmeras, tem que ser considerado isso, tem que se utilizar a fonte individual. Ou seja, qual o impacto que isso gera deles? Gera maior custo por conta de necessitar de um ponto elétrico disponível para cada câmera e obedecendo os critérios de proteção para as câmeras externas. Esse critério de proteção simplesmente é as caixas de PVC, tá? Com a proteção do IP66, que é a proteção contra sol e chuva, tá? Para podermos utilizarmos isso em área externa, área que pode tomar sol, chuva e poeira. Esse ponto elétrico sendo disponibilizado para cada câmera, em cada câmera nós iremos ter uma fonte desse modelo aqui. Essa câmera aqui, essa fonte tem uma autonomia de 1 ampere, que é suficientemente para poder alimentar uma câmera convencional, tá? Por quê? Aí vamos agora, como é que a gente consegue
determinar essa corrente de consumo de cada câmera vezes a quantidade de câmera e qual a fonte que nós iremos adotar. Por exemplo, se eu tenho 4 câmeras, eu tenho um consumo de 200 miliamperes, a câmera ela em funcionamento de dia, ou seja, eu tenho 800 miliamperes, ou seja, 0,8 ampere. Então, eu tenho essas mesmas 4 câmeras, cada uma tendo um consumo de 200 miliamperes, ou seja, 0,2 amperes. Nós iremos ter um outro consumo à noite. Isso tem que ser muito bem estudado e determinado por conta de essas manutenções que existem, é muito por conta de serviço mal dimensionado ou mal projetado. Por exemplo, se eu tenho uma câmera que consome 200 miliamperes de dia, à noite, ou seja, quando a câmera estiver em funcionamento com infravermelho ligado, tá? Esses infravermelhos aqui que tem na câmera ligado, ela vai ter um outro consumo. Ela vai passar de 200 miliamperes para quase 400 miliamperes, ou seja, dobrou o consumo nominal da corrente da câmera. Então, aí já vai ser um outro dimensionamento. Então, se a minha fonte estava consumindo da minha fonte 0,8 amperes, essa fonte não vai servir mais se for de 1 ampere. Entende? Aí, nesse caso, eu iria utilizar uma fonte já que atendesse a 8 vezes 4, por exemplo, 32, 3,2 amperes. Esses 8 que eu estou colocando no caso, a soma, o dobro da corrente de consumo de uma câmera. Ou seja, ela passou de 100 miliamperes para 800, certo? E, nesse caso da fonte coletiva, se eu uso uma fonte de 3 amperes, eu não posso colocar 3 amperes no máximo nessa fonte. Eu tenho que colocar uma margem de segurança. Ou seja, eu tenho que sempre ter uma margem de segurança. Se o meu projeto consome, as minhas câmeras consomem 3 amperes, a fonte de 3 amperes não atende. É necessário que eu coloque, no mínimo, uma fonte de 5 amperes. Ah, mas não é muito? Não. Muito pode ser para agora, mas pode ser incluso as novas câmeras, e quando houver um consumo maior de todas as câmeras no infravermelho, ela pode estar com essa folga para poder atender sem causar os problemas que nós iremos ver aqui à frente. Tá? Esses são dos problemas comuns que nós vemos em diversos serviços aí feitos por profissionais ou outros tipos de pessoas que executam também. Por exemplo, esse aqui, nesta imagem aqui, que vocês estão vendo, essa imagem aqui como câmera 1, é comum se nós vermos isso daqui. Ou seja, aqui tem uma imagem já com infravermelho ligado, uma imagem noturna, tá? A câmera passou a consumir mais a corrente contínua, tá? Passou a consumir mais e a fonte não está sendo totalmente dimensionada para poder atender a necessidade dela, certo? Nós temos aqui também ao lado um problema de fonte, ou seja, se você tem 4 câmeras, a fonte não está suportando, alguma câmera perde o vídeo e fica funcionando 1 ou 2 ou 3, certo? Que isso também é problema comum em fonte, ou problema de cabo, como a gente falou das conexões. Nesses pontos aqui, nós vemos também aqui que pode ser problema de fonte, mas também aqui relata problema de cabeamento, ou seja, as conexões serem mal feitas, não está totalmente isoladas, totalmente ajustadas com o conector e com o alicate correto. Tá? E temos aqui um problema aqui embaixo, antes e depois. Esse problema aqui é comum, é alimentação, problema de baixa corrente, baixa tensão na câmera. Ou seja, o cabo está muito longo ou a fonte não é suficiente. Como é que eu vou saber isso, se é a tensão que está baixa ou se é o consumo de corrente? Primeiramente, quando nós medirmos a tensão que está chegando na câmera, neste conector aqui, tá? Nesse conector aqui que nós iremos medir o positivo e o negativo, nós iremos medir e iremos ver que se a tensão está chegando baixa ou é um problema de corrente. Se a tensão estiver chegando lá em média de 12 volts, tá boa. Tem que ser medido com carga, ou seja, com carga, quando a gente fala com carga, é com o equipamento ligado, em funcionamento, tá?
E depois que foi corrigido o problema da fonte, ou foi substituído a fonte, ou foi corrigido o problema de conexão, ou feito algum ajuste na fonte, como varistou, como eu mostrei para vocês, olha a diferença. Foi corrigido o problema e a imagem foi restabelecida, certo? Vou passar aqui. Nesse ponto aqui, temos também um grande vilão, que é o tipo de cabeamento que nós podemos utilizar. Para um cabo ser certificado, um cabo UTP, ele tem que ter uma distância, no máximo, de 100 metros. Tá? Não pode ultrapassar a 100 metros de distância um cabo para a câmera. Mas não é viável que se utilize um cabo único com 100 metros para obter imagem e vídeo de uma câmera. Porque tem que ser levado em consideração. Se for em área externa, tem um sol, isso gera aquecimento, isso dá tudo perda, e a distância que a fonte manda, os 12 volts, até essa distância que sai do seu DVR até o ponto que a câmera se encontra, isso gera perda por ser uma tensão contínua, que não é utilizada para locais com muitas distâncias, com cabo longos, ou seja, você colocando a fonte, tá? Colocando essa fonte individual, ou seja, passando um circuito de corrente alternada e colocando esta fonte aqui, como nós falamos aqui há pouco instante, certo? Essa parte de alimentação, vou dar uma pausa aqui e vou abrir o áudio de vocês para que vocês tirem dúvidas ou que façam algumas perguntas, tá? Está aberto aí. Ok, Ivo? Professor, Opa! em relação à amperagem da câmera, vamos supor que uma determinada câmera ela tenha lá 0,2 amperes. E no caso seria viável, o senhor falou em relação ao número de amperes um pouco a mais que pode ser usado. Não daria problema em relação a poder queimar a câmera ou algo do tipo? Certo. Boa pergunta. Por exemplo, essa corrente não é a que vai para o equipamento, ou seja, essa corrente está disponível, ela está limitada ali, tipo, a fonte tem a capacidade de 1 ampere. Ela tem até 1 ampere, ela atende normal a câmera que precisa daquele 1 ampere, ou seja, no modo ou não, ou seja, com o infravermelho ligado ou desligado. Agora, se ela precisa de 200 miliamperes, ou seja, 2 amperes, ela vai puxar aqueles 2 amperes, 0,2 amperes da fonte e vai atender ela. Ou seja, entrou o modo noturno, dobrou o consumo da câmera, da corrente, ela vai puxar os 400 miliamperes da fonte e ela ainda vai ter ali disponível 600 miliamperes para atender a necessidade da câmera. Okay. Já providenciaram a compra de equipamento de proteção individual e também testes. Ok, Alan? Ok, aqui estava dando problema aqui, não estava conseguindo ativar o áudio. Beleza. Respondido? Respondido. Obrigado. Eu que agradeço. Okay. Alguém mais? Outra pergunta, esse slide vai estar disponível depois para... Ô, professor, boa noite. Opa. Daniel, tudo bem? Beleza, Daniel. Ô, professor, me diga uma coisa, eu vejo muito em esse tipo de segurança em condomínio. E a dúvida é o seguinte, qual a distância máxima que pode ficar uma câmera do DVR? Pronto, boa pergunta. Temos que levar em consideração 2 fatores. O tipo de cabo, a categoria do cabo, certo? Que temos que levar em conta. Por exemplo, você tem um local que você, vamos dizer que a portaria, né, que é onde se concentra o FTV, o monitoramento, e você tem uma câmera a 80 metros de distância. O aconselhável é
que se utilize no local a alimentação, ou seja, no local, quando eu falo, é utilizando a fonte individual, colocando um ponto elétrico e lá ter a fonte para atender a necessidade da câmera. E a distância de vídeo, ela aí vai atender normal. Agora, tem que ver a qualidade do cabo. Por exemplo, hoje nós temos, o mercado é muito vasto. Tem os cabos UTP, que é muito utilizado para CFTV, e tem o cabo coaxial. Ou seja, se você compra um cabo UTP, não quer dizer que você está comprando um cabo UTP Cat5, da categoria 5, cobreado, que você vai atender toda a sua necessidade. Por exemplo, se você compra um cabo Cat5, é homologado. Quando eu falo homologado, é porque ele é homologado, autorizado e comprovado pela Anatel, certo? E ele seja 100% cobre. É totalmente diferente. A espessura, o cobre, que é um condutor infinitamente melhor, entendeu? E isso tudo vai trazer segurança para a sua atividade. Isso que a gente vê em locais, essas interferências, perda de imagem constantemente, é tudo isso, porque não foi dimensionado e não foi calculado todos esses fatores adversos. Ou seja, se você tem um cabo exposto a sol e chuva, durante o dia, aquele calor ali do sol naquele cabo, isso vai gerar uma impedância, ou seja, vai gerar uma resistência para a passagem daquela tensão, daquele vídeo, daquele sinal, tudo isso. Tudo isso interfere, sim, na transmissão de vídeo e da alimentação. Mas, no seu caso, os 80 metros que eu coloquei como suposição, o correto é colocar a fonte no local. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Obrigadão. Boa noite, Tassivaldo. Opa, seja bem-vindo. Para locais onde a distância é maior do que 80 metros, 80 não, desculpa, 100 metros, né? Como é que deve ser feita essa ligação com o DVR? Passou dos 100 metros o cabo. Hoje nós temos a diversidade, né? Temos a comunicação via rádio, temos as réguas UTP, que no curso vocês vão ter acesso às informações que é falado. As réguas UTP é utilizado para distâncias superiores a 100 metros. Depende muito do fabricante também, que atende a necessidade sim, utilizando um cabo bom, um cabo homologado, 100% cobre, um Furukawa da vida, um Sorro Plus, um da VEC, esses cabos que são renomados e que têm uma excelente qualidade. Eles atendem sim superior a 100 metros, mas saindo a alimentação no próprio cabo. Ou também você colocando a alimentação no local e passando apenas o vídeo. O vídeo, vamos dizer que seja o mínimo em relação aos fatores adversos. O maior vilão aí é a alimentação. Se você tem muita distância, porque a tensão contínua, ela não foi criada, ela não foi projetada para distâncias longas, e sim ela foi projetada simplesmente para distâncias curtas, ou seja, para alimentar equipamentos eletrônicos ou algo específico. Mas a tensão que é para ser transportada para a distância é a nossa corrente que utilizamos, a corrente alternada, certo? Ok, obrigado. Ok, obrigado também. Alguém mais? Alguém mais falar alguma coisa? Pode seguir a aula, professor. Ok, beleza. Então, gente, nós vamos dar continuidade aqui agora. Continuando em CFTV, agora nós iremos falar de gravação. Problemas no HD, DVR não reconhece o HD. São sintomas também, são coisas comuns que acontecem no dia a dia e muitos profissionais não sabem identificar o problema, se é no DVR, se é no gravador, se é no cabo, ou se é uma configuração, certo? Se é na fonte do equipamento, tudo isso. Então, hoje nós iremos aqui tratar essa demanda aqui. Então, falando de DVR, que é o Digital Video Record, que é o gravador de vídeo digital, e temos também o Hard Disk, que é o HD, conhecido como HD, ou seja, é onde é armazenado
as imagens, certo? Então, quando nós encontramos um problema desse, problema no HD, quando o DVR não reconhece o HD, ou o HD dá um erro que fica bipando, o DVR fica com um bip contínuo, informando erro no HD, ou para de gravar, ou algo semelhante, isso daí é o que nós iremos entender hoje, o que pode ser isso. Primeiro passo, como identificar? Testar a fonte do DVR com o multímetro, certo? O problema pode ser você encontrar testando a fonte do DVR com o multímetro, verificar se o problema está no gravador, no DVR, ou trocar um cabo SATA ou usar um outro HD. Vamos lá. Primeiro passo, nós temos aqui, ó, todos estão vendo aqui, né? Esse cabo aqui, que é o cabo IDE, que é o cabo de alimentação que sai da placa do DVR e vai para o HD. Essa parte de alimentação é aqui vai 5 volts para o HD. Todo HD é alimentado com 5 volts, tá? Ele sai aqui, a alimentação, e vai 5 volts para o HD. E aqui nós temos várias tensões. Temos 12, temos 5 e temos 3,2, se eu não me engano. Essas 3 tensões, quando a gente mede com o nosso multímetro na escala de tensão contínua, aqui é tensão contínua, tudo que for dentro da placa é tensão contínua, que nós medimos a tensão contínua e iremos ver qual a tensão que está chegando aqui. Ou seja, se eu quero medir a tensão que está chegando na placa, o meu multímetro tem que estar na escala de tensão contínua e o DVR está ligado. Mas, primeiro passo, iremos medir a fonte do DVR. Iremos ligar a fonte, certo? Ligar uma fonte. A fonte do DVR é uma fonte comum, como essa daqui, porém que em vez de ser de 1 ampere, ela é de 2 amperes. Ou seja, pegando este pino aqui, essa fonte vai estar na tomada, 127 ou 220, ela é o input automático, tá? Nós iremos pegar a ponta de prova, colocar dentro deste pino, a ponta de prova vermelha, que é o positivo, e a ponta de prova preta na parte da carcaça, conhecido como a carcaça, na parte externa, que é o negativo. Vai ter que dar 12 volts, sem carga. Essa fonte ligada, o pino desconectado do DVR, tá? Você vai medir e tem que dar no mínimo 12 volts, no mínimo. Deu 12 volts, ok. Aparentemente a fonte está boa. Nós iremos agora pegar a fonte e alimentar o DVR. Alimentando o DVR, nós iremos pegar aqui o nosso multímetro, colocar uma ponta de prova no fio preto e a outra ponta de prova no fio vermelho. Aqui nós iremos estar testando a tensão que está chegando para o DVR após ele passar pela placa, certo? Da fonte. Iremos medir aqui, tem que dar 12 volts. Se ele não dá 12 volts, isso significa que o problema pode estar na fonte, certo? Aí, por que isso acontece? A tensão, quando ela não está liberando os 12 volts para alimentar o DVR, o que é que acontece? O consumo maior aqui, quem gera, é o HD, ou seja, o HD ele trabalha 24 horas, certo? 24 horas por dia trabalhando sem parar ali, aquela agulha que tem dentro dele ali, de uma forma bem frenética, trabalhando para poder armazenar tudo que está sendo gravado, certo? Tudo que está sendo filmado. Então, se a tensão não chega no mínimo 12 volts, ele para de funcionar alguma coisa. Ou o DVR desliga, ou ele para de funcionar o HD e o DVR continua funcionando, porém só dá erro no HD. Aí isso que acontece com o DVR ficar com bip contínuo e apresentando o erro do HD, certo? Aí muitos profissionais vão e condenam o HD, condena a parte mais cara, tá? Tirando o DVR, e, a depender da capacidade do HD, ou não testa nem o cabo SATA. O cabo SATA é esse azul, é a parte de leitura, tá? Esse cabozinho azul aqui. E nem testa o gravador. Ou seja, ele nem vai lá na configuração do DVR, vai lá na parte de gerenciador do HD e coloca lá, ver se o DVR está reconhecendo o HD, certo? Então, o primeiro passo, nós medimos se tem tensão após a placa. Se tem, beleza. Se não tem tensão, o problema está na fonte. Coloca uma fonte nova. Se essa fonte não apresenta problema, iremos passar para o gravador. Se o gravador também não apresenta nenhum índice, iremos trocar o cabo SATA. Se o cabo SATA trocou, não funcionou, iremos trocar o HD, certo?
pegamos um HD até de uma capacidade inferior, de 200 GB, 320, 500, o que seja, ou até de 1 TB mesmo, conforme essa foto, podemos pegar, trocar, reiniciar o DVR e colocar o HD. Desliga o HD, desliga o DVR, coloca o HD e reinicia ele. Opa, subiu, o problema estava no HD. São esses passos que nós utilizamos para poder identificar os problemas devido à gravação em HD, certo? São esses passos que têm que ser seguidos, porque muitos profissionais condenam logo que chegam. Condenam o HD, ou condenam o DVR, ou simplesmente muitos condenam por má fé, agindo de má fé, ou por falta de capacidade, certo? Então, vou abrir aqui agora o áudio aí para vocês que queiram tirar dúvidas aí, tá? Fique à vontade. Ivo, pode abrir. Pessoal, o microfone de vocês eu habilitei. Vocês mesmos conseguem habilitar o áudio caso tenham perguntas aí. Fique à vontade vocês aí para falar. Tassivaldo novamente. Qual a média de vida útil de um HD desse? E é primordial o DVR estar instalado em uma tomada estabilizada ou não tem necessidade? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiramente, como eu falei para vocês, o HD ele trabalha de uma forma frenética, né? É uma rotação altíssima ali por minuto, certo? E isso gera calor. E quando esses equipamentos trabalham de uma forma sem ser refrigerado, mesmo ele tendo o cooler que tem no DVR para poder repelir, tirar esse calor daí de dentro, mesmo assim eles ainda ficam aquecidos. O aconselhável é que eles trabalhem em local refrigerado. HD não é para trabalhar em local abafado, local quente, certo? Ele não é para trabalhar dessa maneira. Quando ele trabalha desta maneira, teoricamente você está diminuindo a vida útil desse HD, certo? Você está diminuindo a vida útil dele, ou seja, se um HD desse aí trabalhar 4, 5, 6 anos, ele pode ser reduzido aí para quase a metade da vida útil dele. Isso pode impactar muito, certo? E também os fabricantes hoje de equipamentos, dos DVRs, estão já predefinindo os HDs corretos para serem utilizados. Como é que eles definem isso? Tá? Existe uma tabela, tá? De fabricante a fabricante. A Intelbras, ela determina, ela dá como opção para ser utilizado esse mesmo modelo aqui, ó. O WD, que é o Eastern Digital, da cor purple, que é o roxo, tá? Que é o lilás, para poder ser utilizado, certo? A cor roxa aqui, como esse modelo, porque eles fizeram um teste e comprovaram que esse HD ele é tecnicamente testado e aprovado para poder trabalhar em sistema de segurança eletrônica, ou seja, em computador, nós desligamos a nossa máquina horas a horas. Às vezes passa 12 horas ligado, passa menos, mas tem um momento que é dada aquela trégua, é desligado. Já em DVR, a gente não desliga DVR. DVR ele fica 24 horas ligado, como se fosse uma geladeira, entendeu? Então, o funcionamento desse HD, desta maneira, sendo desligar, sendo ao todo instante e trabalhando forçadamente, isso sim reduz a vida útil dele, ok? E com relação à alimentação, ele tem que estar, o DVR tem que estar em uma tomada estabilizada? Sim, realmente. Ou não? Sim, você me perguntou, desculpa. A alimentação, todo o sistema de segurança eletrônica, o correto é ser utilizado em tomada estabilizada. Por exemplo, estabilizada que a gente fala é um circuito individual. Se vocês utilizar no break, ok. Mas todo o sistema, por se tratar de segurança eletrônica, ou seja, pode faltar uma energia e esse cara precisa ter uma alternativa, precisa ter uma alimentação alternativa, ou seja, um no break, determinado lá com aquela capacidade de atender por horas, ele está em manter em funcionamento. Ou seja, faltou energia, uma empresa não pode ficar sem monitoramento, ele apaga,
tudo e não tem nenhum no-break, isso sim também impacta sim a vigilância e também as quedas bruscas de energia, de tensão, como você citou aí, estabilizada, pode ocasionar sim também defeitos muito grandes que acontecem em HDs. Professor, Ok? Daniel de novo. Opa, Daniel. Me diga uma coisa, qual a diferença entre o vídeo balloon e o DVR? Vídeo balão e o VR, como assim? Isso Explica. em questão de geração de imagem. Ó, Qual a o vídeo, função específica dos dois? você fala, ó, o DVR ele é o gravador, ele que recepciona, ele tem os canais de entrada para as câmeras ser conectadas nele. O vídeo balão, ele nada mais é do que um adaptador. O vídeo balão ele foi projetado, ele é um transmissor de vídeo, ou seja, ele amplifica o sinal, certo? O cabo você utiliza em uma determinada distância, aí ele amplifica aquele sinal de vídeo pelo aquele balão que é conhecido como um conector balão passivo, a conexão coaxial dele, para poder amplificar aquele sinal. E ele simplesmente ele muda a conexão. Por exemplo, você vem com o cabo UTP, certo? Deixa eu voltar aqui. Vem com o cabo UTP, o cabo UTP todos conhecem, né? Que é o cabo de rede, aquele cabo de internet. Você escolhe e coloca aqui, positivo e negativo. Aqui nesse borne aqui, ó, positivo e negativo. Você escolhe uma cor forte e uma cor fraca do cabo UTP. Esse conector aqui, ele é aconselhado somente para utilizar cabo UTP, ou seja, o cabo de internet, o cabo de rede, certo? Aí quando chega no DVR, que ele vai entrar na conexão coaxial, ou seja, que é essa conexão aqui, ó. Que é nessa conexão aqui, certo? Que ele entra atrás do DVR, certo? Que é a conexão coaxial, como você está vendo aqui nessa foto aqui também. Ok? E outra coisa, existe o balão específico para determinada distância? Sim, existe. Os balões ativo, ou seja, ele tem uma maior transmissão, ele tem uma capacidade maior para locais distantes, certo? Mas não é muito aderido, não, por conta de preço e também não resolve muito a questão. E o fator principal aí a ser avaliado é a qualidade do cabo, certo? Entendi. Beleza, professor. Beleza. Alguém mais? Podemos continuar, então? Então, vamos lá, ok? Então, vamos passar aqui para a parte final da aula de hoje, tá? Então, aqui é a questão do conhecido como o acesso remoto. Ou seja, acesso remoto, na verdade, que é a nova modalidade, né? Há uns anos atrás aí chegou para nós e foi aderido e é bastante recomendado. Ou seja, sem imagem no celular, sem o seu acesso remoto, como identificar o problema? Por exemplo, DVR conectado à internet, sendo o DVR está ok, está correta, celular está com internet, a configuração está ok, esses são os 4 pontos que nós temos que avaliar. Certo? Primeiro passo é nós identificarmos se o DVR está conectado à internet. Como é que a gente faz isso de uma forma visual? Ou seja, todo mundo sabe a conexão de rede, né? De um computador, ou de um notebook, ou de um DVR, atrás aquela conexão RJ45. Eu nem coloquei uma imagenzinha aqui de um conector. Então, conector atrás do DVR, geralmente pisca 2 luzes, uma verde e uma laranja ou amarelada. Essas luzes são de tráfego de dados, certo? Essas são o tráfego de dados. Geralmente, quando não tem internet, a amarela não pisca. A luzinha amarela não pisca, somente fica verde. Aí você também pode pegar o seu computador ou um computador próximo, ou um notebook, conectar esse cabo para ver se você tem internet, ou você usar o Wi-Fi do local para saber se tem
a internet. Segundo passo, você já olhou se visualmente você viu que tem internet ou não tem, você vai fazer um teste. Você vai olhar no DVR. Você chega lá na configuração do DVR e vai lá na parte de rede, certo? Na parte de rede, ou seja, nessa aba aqui, ó, nesta aba aqui, certo? Aqui tem o Cloud e temos aqui habilitar. Esse carinha aqui, se você estiver usando o modo Cloud é esse QR Code aqui, que é para fazer o acesso remoto. Nós temos que ele tem que estar habilitado e o status aqui fica informando que está com internet. Geralmente dá o nome conectado. Quando ele informa que você está conectado aqui, tem internet sim no seu DVR, ok? Beleza, tem internet, mas não aparece no celular. Você não consegue. Aí nós vamos para a parte da senha. Você vem aqui na parte do celular. No celular você tem o aplicativo, o EasyX 6, como você está vendo aqui. O EasyX 6, que é o aplicativo da Intelbras. Estamos sugerindo aqui como exemplo a Intelbras. E temos esse nome, essa interface aqui, essa página. Ou seja, temos o nome do DVR do cliente ou seu, o modelo que está sendo utilizado, o modo via cloud. Temos o serial do DVR, que o serial aparece no DVR, que é esse carinha aqui que você vai ler. Temos a porta que não mexe, o tipo não mexe, esse grupo aqui também não mexemos. E o usuário, geralmente, é o usuário admin e a senha que está. Aí você vai conferir se a senha do DVR está ok, se a senha está certa, a mesma senha tem que estar aqui. Você testa a senha no DVR e coloca a senha aqui no aplicativo e dá um sincronizar. Ou seja, estando tudo correto, internet, habilitado o cloud e estando conectado à internet e a senha estando correta, automaticamente você vai ter as imagens exibidas conforme está apresentando aqui, certo? Aí, existe muito problema também em relação a isso, que acontece muito é porque o cliente, ele disponibiliza esse mesmo usuário para todo mundo da empresa ou da sua casa. Isso acontece que dá conflito, o mesmo usuário sendo utilizado para as mesmas pessoas. O correto é você ir no DVR, na opção de usuários, e criar um usuário e uma senha para determinada pessoa. Um exemplo, é para João, você vai colocar o nome de João, vai na parte de usuário, tá? O pessoal que já tomou essa aula sabe. Vai na parte de usuários, coloca o nome, a senha, dá os privilégios para ele, salva. E quando vier para o aplicativo, vai estar aqui o usuário, vai colocar o nome conforme você escreveu no DVR. E na senha, você vai estar colocando a senha conforme você cadastrou e dando sincronizar e automaticamente as imagens vão ser reproduzidas no seu aparelho. Novamente, vou estar abrindo o áudio aqui, tá? De vocês para poderem tirar suas dúvidas aí conforme a gente tratou desse assunto aí agora aí. Está aberto, tá? Alguém? Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, eu tenho informação para dar também. Lene escreveu ali no chat, mas é bom reforçar que a gente está gravando essa aula e a gente vai disponibilizar depois para quem precisar rever, quem não conseguir acessar também por causa do horário. Aí fiquem à disposição. Acho que o Daniel tem uma dúvida, ele abriu o microfone. Fique à vontade, Daniel. Beleza. Ô, professor, essa configuração celular DVR pode ser feita à distância também, né? A distância que você fala só... Saiu. Só um instante que eu acho que o professor caiu aqui. Vou falar para ele voltar.
Opa, tô de volta. Caiu a conexão aqui. Pronto, professor. Beleza, estou de volta. Desculpa aí, tá? Caiu a conexão aqui. Tranquilo. Nós temos o acesso remoto, a ideia qual é? A ideia do acesso remoto é simplesmente de nós estarmos em um local e podermos ter essas imagens à distância, certo? Por exemplo, você tem um cliente, você tem a sua casa de praia. Sua casa de praia, vamos dizer que seja lá em Guarajuba. Você está em Salvador. O acesso remoto simplesmente é para isso, para você, à distância, você obter essas imagens em tempo real, como se você estivesse lá acompanhando. Essa maneira que a Intelbras e outros fabricantes disponibilizam é de uma maneira que eles disponibilizam via cloud, ou seja, algo de um servidor interno deles, mas existe também outras maneiras, que é a parte de via acesso remoto que era feito antigamente, via DDNS, no IP, e essa parte envolve um pouco de conhecimento de rede, certo? Para poder ser feito, que tem que abrir porta de modems e muito mais. Mas dessa maneira, via cloud, é uma maneira muito simples que até o cliente faz. Conforme o pessoal que formou e que estão tomando aula aí no IC, junto conosco, eles têm sim esse treinamento, sabem fazer e muitos deles já fizeram e fazem tranquilamente, certo? Beleza, professor. Ok. Alguém mais? Professor, Opa. minha dúvida é um pouco mais atrás em relação ao HD. Como é que como é que a gente faz para poder calcular o tamanho a quantidade de câmeras para o tamanho de HD que a gente vai usar? Pronto, bacana. Vamos lá. Essa parte é uma parte mais de dimensionamento, é uma parte de você entender conforme as configurações do DVR, conforme a resolução de câmera e conforme a capacidade, sim, do seu DVR. Por exemplo, primeiro passo, quem tem que determinar a capacidade do DVR do HD é o DVR. Ou seja, os DVRs, esses comuns, eles têm um limite máximo de HD, de capacidade. Ou seja, esse DVR que a gente está utilizando aqui como exemplo, esse aqui na imagem, ele somente aceita até 4 teras, certo? Se esse DVR fosse um DVR de 16 canais, ou seja, 16 câmeras, e temos um HD de 1 tera, teoricamente, esse cara não vai conseguir armazenar no mínimo 30 dias, conforme recomendado por empresas que necessitam ter no mínimo 30 dias essas imagens armazenadas. Essa parte para poder determinar a quantidade de dias, isso é relativo. Eu não tenho como te dizer que 10 câmeras armazena 30, em um HD de 1 tera, ela consegue gravar 30 dias. Isso é relativo por quê? Isso é relativo porque vai muito da frequência do local. Se você colocar as câmeras para gravar por movimento, certo? Elas vão estar tendo movimento o tempo todo. Por exemplo, supermercado não para de ter movimento, ela vai gravar o tempo todo. Agora, se você é um local restrito, que uma hora tem, outra hora não tem, claro, esse local vai gravar muito mais tempo, porque ele não tem a detecção de movimento constante. Ou se você colocar uma câmera em área externa e tem movimento de animais, ruas, carro, pássaro, teoricamente, ela vai estar o tempo todo gravando e vai diminuir a autonomia de gravação. Essa parte toda essa parte de entendimento, de taxa de frames, de configuração, resolução, tudo isso daí a gente se aprofunda mais no curso, tá? Nas aulas presenciais. Mas fica uma dica aí que nós iremos chegar, né? Eu sei que você é da turma, né? Isso. Da turma de CFTV de sábado. E nós iremos chegar nesse assunto aí, mas é relativo a gente dizer a quantidade de dias que um HD de 1 tera, de 500, de 2 tera grava, certo? Que é de acordo ao... Beleza? Beleza. Dúvidas mais alguém? A gente está chegando no final já do tempo programado, mas ainda dá tempo de alguma dúvida. Se alguém tiver ainda, fique à vontade. Positivo. Como ninguém se pronunciou aí, né? Vamos partir para o encerramento.
Primeiro, eu queria agradecer a Davidson pela disponibilidade, por participar aí desse programa que a gente está fazendo de aulas online aqui da escola, para manter todo mundo atualizado e até revisando os temas que a gente já viu em aula. Alguns dos alunos aqui são alunos veteranos lá da casa, né? É muito bacana. Agradecer a presença de todos também, que são pessoas diferenciadas, que estão buscando se atualizar, mesmo nesses tempos difíceis. E, Davidson, fica aberto aí seus últimos minutos aí para dar um recado para o pessoal. Lembrando, até a pedido de Lene aí, amanhã a gente tem uma aula, amanhã, Lene, que tem uma aula de elétrica. Quem tiver interesse também em participar. Amanhã às 19 horas vai ser uma aula com o professor Aisla sobre curvas de disjuntores. Então, quem tiver interesse, puder participar, para conhecer um pouquinho mais dessa área de elétrica, fiquem à vontade, estão todos convidados. Assunto bacana, para descobrir por que o disjuntor não desarma na hora, né? Isso. Pronto, Davidson. Fique à vontade aí. Então, turma, novamente, né? Queria agradecer aí a vocês aí pela dedicação, pelo empenho de todos aí, pela colaboração, esse trabalho brilhante aí do Instituto da Construção, essa iniciativa muito boa. Isso é amor pelo que faz, tá? Essa parte de ensinar, de instruir, isso é bacana, isso é um diferencial para nós, tá? Para todos nós. Isso é bacana e queria agradecer não só a escola, agradecer a vocês a presença de cada um de vocês aí, que não só participe dessas aulas do meu tema, que eu sou instrutor do curso de CFTV, de cercas, alarmes, e CFTV, também que vocês participem também dos demais, tá? Porque conhecimento nunca é demais e sempre a gente precisa, tá? Agregar conhecimentos, tá? Deixo aqui o meu abraço e logo em breve estaremos em sala de aula aí para continuarmos a nossa maratona, o nosso curso e continuar a aprendizagem, tá? Muito obrigado a vocês aí, tá? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação de todos e até amanhã. Um abração. Até amanhã, um abraço aí.